O muro de arrimo é um serviço chato de fazer, é um serviço demorado, é um serviço custoso, é um serviço que custa tanto para quem está pagando quanto para quem está executando. Particularmente, eu não gosto muito de fazer o muro de arrimo, porque é um serviço bem demorado, bem moroso, que deve ser feito aí com uma certa cautela, deve ser feito aí com cuidado, deve ser bem feito. Até aí, em relação ao desenvolvimento, ao desenrolar da obra, quando você tem um muro de arrimo, a obra fica um pouquinho mais demorada aí para deslanchar, para de fato aí sair da terra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre muro de arrimo, os cuidados que você vai precisar ter aí na hora da execução. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. E se ao final desse vídeo eu conseguir te ajudar de alguma maneira, você deixa aquele like que também vai me ajudar de montão. Então, bora pro vídeo. O muro de arrimo, basicamente, ele serve para fazer a contenção da terra. Seja em um terreno que você precisa cortar e aí impedir que as laterais ou que o fundo desabe para dentro da obra, então você vai precisar criar um muro de arrimo, ou um terreno que você vai precisar nivelar ele. Os terrenos aí tem uma certa sinuosidade e aí você vai precisar aterrar, vai precisar nivelar esse terreno aí com aterro e aí você vai precisar fazer um muro de arrimo para fazer a contenção, para fazer com que essa terra não se solte e aí consequentemente leve junto a sua casa. Basicamente é isso. O muro de arrimo, a primeira coisa, a concepção dele é executar a fundação. Lembrando aqui, gente, eu não estou indicando e não estou falando que é para vocês executarem dessa forma ou daquela. Eu estou mostrando aí um muro de arrimo que está sendo executado pela nossa equipe em uma obra que nós estamos executando e eu estou mostrando aí o passo a passo de como nós estamos executando, tá? Então, execute o projeto. É muito importante que você contrate aí um projetista estrutural para calcular, para saber qual que é o volume de terra, a altura, para saber a tipologia do solo. Então você vai precisar fazer sondagem nesse solo para saber a tipologia e aí sim fazer um projeto que no futuro aí não vai dar problemas. Aqui no nosso caso foi executada brocas, então uma broca a cada 2 metros, tá? Esse é um terreno de 1.400 metros quadrados que nós vamos aterrar, vamos deixar aí quase que o terreno inteiro nivelado em relação ao nível da rua, que era um terreno que estava declivando, um terreno que estava descendo. Então foi executada brocas, então usamos aí a estaca trado para fazer a perfuração. O diâmetro dessa broca é de 32 centímetros e aí nós executamos uma broca bem na divisa e uma broca com um deslocamento aí de 50 centímetros. Por quê? Porque depois vai ser executada aí uma sapata, um blocão que vai ajudar aí a conter essa terra. Então vamos lá, broca a cada 2 metros e na frente dela foi executada outra, tá? Com 50 centímetros aí de eixo a eixo, tá? Então a cada 2 metros fez um buraco com um diâmetro de 32 centímetros. Foi utilizado a profundidade de 6 metros de profundidade, então cada broca dessa aí foi furada com 6 metros. E a armação foi utilizada uma armação aí básica, uma armação mínima, ferros de 10 milímetros. Só que aqui foram 6 barras de ferro, tá? Por estaca e com a distância aí dos estribos de 16 centímetros. Cada estribo aí foi alocado com 16 centímetros e 3 metros de armação. Essa armação não foi feita integral. Às vezes é necessário armar o buraco inteiro.
às vezes não é. Vai depender muito aí do cálculo do projetista estrutural. Depois de executar todas essas brocas, foram abertas as sapatas, foram abertos esses blocões aí. Algumas pessoas chamam erroneamente de sapata, mas como ficou aí no popular, todo mundo chama, então tranquilo. É uma sapata ou é um blocão de coroamento aí. Se você quiser saber mais sobre a diferença de sapata ou um bloco de coroamento, vou deixar o link aqui no card e vou deixar na descrição também. E aí você vai entender ao final desse vídeo, você assiste ele, você vai entender a diferença dos dois. Mas vamos lá, foi feito esse blocão, foi feito essa sapata, foi escavada uma viga baldrame que vai travar todos esses pontos e que também vai servir para apoiar o nosso bloco. Esse muro de arrimo, ele será executado, ele está sendo executado em bloco de concreto estrutural, tá? Resistência dele, 4,5 MPa de resistência à compressão, que é a resistência mínima aí para blocos estruturais. Pilares a cada 2 metros, então cada bloco desse recebeu aí um pilar. Então pilar, dependendo do trecho, um trecho mais alto, um trecho mais baixo, foram utilizados ferros de 12,5 milímetros e espaçamento aí do estribo 12 centímetros entre eles, tá? Estribo com aço aí de 5 milímetros. Beleza? Então no meio vai ser alvenaria estrutural, e aí a cada 2 metros aí saiu um pilarzão. Ah, o pilar é da espessura do bloco, tá? Ele é um pilar de 20 centímetros por 30, então ele é 20 por 30, 20 vai dar certinho aí no bloco que nós estamos utilizando, que é um bloco estrutural de 20 centímetros, de 19 na verdade, 19 alguma coisa que vai dar, e o pilar vai dar certinho para encaixar, fazer o fechamento da tábua e encher ele de concreto. Entre esses pilares também foi solicitado a utilização dos pontos, alguns chamam de agulha, eu chamo de ponto de grout. Então são ferros de 10 milímetros que foram colocados, tá, lá na viga baldrame, e aí o bloco vai encaixando e vai enchendo os buracos aonde tem ferro, vai enchendo aí com um concreto um pouco mais resistente, concreto um pouco mais líquido para entrar nesse buraco, mas com um pouco mais de resistência, chamado grout. Também foi utilizado canaletas intermediárias. Aqui no caso são 2 fiadas de bloco e uma de canaleta, com uma barra de ferro de 10 milímetros passando dentro dessa canaleta. Então foi aí intercalando 2 blocos, uma canaleta, 2 blocos, mais uma canaleta. Importante, dentro do bloco que vai aí essa barra de aço, que vai essa barra de ferro de 10 milímetros, é importante o pé ser muito bem limpo para o concreto cair, porque o pessoal vai assentando esses blocos com a massa e a tendência da massa é a massa cair, ela ficar lá dentro do buraco. E aí você joga uma camada de concreto ali, ela fica embaixo, perde a resistência, perde a função ali daquele aço, beleza? Então verificar aí no buraco, ver se está tudo limpinho, né? O pessoal faz a limpeza com a mão, a hora que está com uma distância aí razoavelmente baixa, né? Aqui no caso, como foi executado 2 fiadas de bloco, então ficou super fácil para colocar a mão. Quando você tem uma parede que não vai ter a canaleta, né? Então você vai subir de bloco até em cima, fica um pouco mais complicado para você acessar e fazer essa limpeza. Então é ideal que você corte uma janelinha no pé ali para poder fazer a limpeza de toda a massa que vai caindo. Mas aqui no nosso caso era 2 fiadas, aí já tinha que parar, fazer a limpeza, encher de grout, assentar a canaleta, colocar o ferro, encher de grout e aí começa mais 2 fiadas. Então fica super simples para você limpar em cima e não precisar abrir essas janelinhas. Os ferros da canaleta, elas foram passando por dentro desses pilares. Então a barra inteira foi passado e a hora que acabava a barra foi dobrado a barra de ferro dentro desse pilar. Então assim, nós fazemos a alvenaria, vamos assentando aí esse bloco e aí depois, no final, a gente concreta o pilar. É importante vir concretando esses pontos de grout, essas canaletas, né? E aí no final, a hora que o muro de arrimo estiver na altura dele, a gente simplesmente vai fechar aí de tábua e fazer a concretagem desses pilares. Bom,
A chegada dessa etapa ela já é demorada, já é chata, já custou bastante, né? Mas não acaba por aí. É importante que os muros de arrimo eles recebam uma drenagem. Por quê? Uma coisa é a terra empurrando esse muro de arrimo, outra coisa é a terra molhada empurrando esse muro de arrimo. É muito comum em épocas de muita chuva, né, essa água entrar, né, na terra, pesar demais, aí não foi feito um dreno adequado, o muro de arrimo foi calculado, foi bacana, ficou aí 100%, mas nós não conseguimos dar com precisão o peso aí da quantidade de água empurrando. Às vezes pega 3, 4, 5, uma semana de chuva direto, então esse solo vai ficar saturado por demais. E aí, por mais que ele esteja saturado, a água ainda continua caindo, vai pesando cada vez mais e essa água com a terra tende a empurrar esse muro e simplesmente derrubar, né? O muro de arrimo ele pode ter a ação de tombamento, né? Ele cai, ele pode ter o escorregamento e pode simplesmente colapsar, ele pode abrir assim. Eu já vi abrindo em prédios que teve que fazer a contenção assim muito lá embaixo, 3, 4 andares aí ia ter de subsolo para a garagem, então foi necessário escavar bastante. Eu já vi dar problema com o muro abrindo, quebrando, e eu também já vi o muro escorregando, simplesmente dá um peso aqui no pé dele, não está travado legal, ele escorrega. Agora, tombando eu ainda não vi e não quero ver. Chega de enxergar problemas. Importante aí é a impermeabilização desse muro também. Além do dreno, você pode usar aí para dreno uma manta pidim, você pode usar aí uma outra manta que ela é toda, tem uns vincozinhos, né, para que a água chegue e ela caia. E no pé, lá embaixo, antes de você jogar essa terra, é legal fazer uma caixa de brita ou colocar alguns tubos drenos, né? Tem uns tubos que é específico para isso, chamado tubo dreno, que a água ela vai cair, o tubo vai pegar essa água e vai levar até uma caixa coletora. Aí dessa caixa coletora, ou você encana diretamente na rede pluvial da rua, né? Às vezes tem condições de ter bocas de lobo, de ter passagens pluviais próximas, então dá para você engatar diretamente na rede pluvial para essa água ir embora. Se essa água estiver muito abaixo, a condição do terreno aí não for favorável por gravidade, infelizmente você vai ter que criar uma caixa com uma bomba. Essa bomba vai precisar funcionar aí com uma boia de comando ou com um sistema um pouco mais inteligente, para que a hora que essa caixa encha d'água, né, ela mande essa água para a rede ou você mande ela diretamente para a rua. Não brinquem com muro de arrimo. Vocês viram recentemente aí rodando na internet alguns vídeos de caindo muro, caindo dentro de piscina. Vira e mexe, acontece de aparecer aí no jornal ou aparecer na internet casos de acidentes de muro de arrimo. Faça com calma, não subestime. Preciso fazer aí 1 metro. É 1 metrinho só, é 1,5 metros, parece ser tão pouco. Mas quando essa terra pesa por demais, quando a água empurra, ele vai embora mesmo. E aí, se você tiver piscina em volta, tiver a casa muito próxima, você vai ter um prejuízo aí bem grande. Fechou? Eu só esqueci de falar a questão da altura do muro de arrimo, né, que nós estamos executando aqui. A altura ela é variável, gente. Então, assim, por a condição do terreno ser um declive, ele não está caindo por igual. Então ele começa, vai descendo. A minha maior altura aqui na execução desse muro são 4 metros de altura. Então o alto lá, o ápice dele lá em cima, vai ser um muro de 4 metros de altura. Beleza? Então sigam aí projeto, contrato profissionais aí adequados para trabalhar no seu canteiro, para você não ter problema. Fechou? O vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, deixa aquele like agora sim. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Traveling
long.